Bem, agora ao vivo conosco, quem vai conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes é o sociólogo Ian Prates, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, coordenador de um estudo da Rede de Pesquisa Solidária, Políticas Públicas e Sociedade, que se debruçou sobre as consequências do pagamento do auxílio emergencial agora na sociedade e na economia brasileira durante a pandemia. Ian, bom dia, obrigada por falar conosco. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Muito Discutir os obrigada. resultados que a gente chegou. Ian, a gente teve uma injeção de recursos na economia de uma grande magnitude com o auxílio emergencial. Um mês do auxílio emergencial significa mais do que um ano do Bolsa Família, por exemplo, né? A que conclusões vocês chegaram nesse estudo sobre as consequências do pagamento do auxílio emergencial durante a crise da pandemia? Olha, a gente percebeu que as consequências do auxílio emergencial acabaram evitando, né, que muitas pessoas caíssem em situação de pobreza, justamente por causa dos efeitos econômicos da pandemia, tanto no mercado de trabalho como nas empresas de um modo geral. O governo ele adotou três grandes pilares, né, para tentar conter os efeitos socioeconômicos da pandemia, que foi algo que muito parecido em todos os países. Vários países a gente observou o mesmo padrão, que foi um auxílio emergencial para os mais pobres, uma transferência de renda direta, principalmente nos países em que tem um mercado de trabalho mais informal, né, no caso dos países em desenvolvimento, latino-americanos, mas também em vários países da Europa a gente observou programas semelhantes. Um segundo braço, né, que foram as políticas para o mercado formal, tal como o Programa de Preservação do Emprego e da Renda, o chamado BEM, né, que diz respeito à suspensão de contratos e a suspensão de jornadas, reduzindo salários, o governo contribuindo com uma parte dos salários, e, num terceiro braço, o auxílio às empresas. Se a gente observar o conjunto desses três fatores, o auxílio emergencial funcionou bem, né? Ele chegou a aproximadamente 60 milhões de beneficiários, no valor de R$ 600, que é bastante elevado, considerando a média de renda dessas famílias dos 40% mais pobres. O programa de preservação do emprego e da renda acabou reduzindo um pouco a renda dos estratos médios e a gente teve um problema maior no auxílio às empresas, né? Então, muitas empresas acabaram demitindo, e a economia acabou patinando um pouco do ponto de vista do mercado formal. Então, no conjunto, o auxílio emergencial ele acabou sendo uma espécie de colchão para o conjunto dessas medidas, que algumas funcionaram bem, outras não, mas em termos de evitar que muitas famílias entrassem em situação de pobreza, ele, sem dúvida, ele foi bastante positivo. Eu acho que é muito importante... Oi, desculpa. Bom dia. Eu queria saber, há pessoas que torcem o nariz para programas sociais como Bolsa Família, de transferência de renda, como tem sido esse do auxílio emergencial ou do futuro Renda Brasil e tal. Acho que isso aí é uma esmola, que o Estado não pode fazer isso, etc. e tal. Eu gostaria que você destacasse a importância, né? Porque, afinal de contas, enquanto nós estamos discutindo a melhor maneira de tirar as pessoas da pobreza, o pobre tem um problema objetivo de botar um pão sobre a mesa, né? Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre como é importante mesmo a preservação e até, eventualmente, a ampliação de programas sociais dessa natureza. Eu acho que a pandemia, né? Eu acho que os programas sociais de transferência de renda, eles são importantes em qualquer situação, ainda mais num país que sempre teve uma taxa de pobreza muito elevada. Às vezes as pessoas confundem programa de transferência de renda de combate à pobreza, como é o caso do Bolsa Família, do próprio auxílio emergencial, achando que ele tem que ser um programa de inclusão no mercado de trabalho. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é o alívio da pobreza, a mitigação da pobreza, você evitar um ciclo intergeracional de reprodução da pobreza, aquelas crianças que não têm os recursos para ir à escola, que todo o que envolve o sistema de saúde, enfim. São programas específicos, a gente tem que diferenciar programas de redução de pobreza e programas para o mercado de trabalho. Claro que os dois precisam conversar, só o programa de redução da pobreza não vai ter um efeito sobre a inserção no mercado de trabalho, e só programas de mercado de trabalho não vão tirar as pessoas da pobreza automaticamente. A gente sabe disso, isso está mais do que provado em todos os países do mundo. Então, esses programas são absolutamente fundamentais, né? O Bolsa Família ele foi muito importante ao longo dos últimos anos. Ele teve uma queda de financiamento e de inclusão, de cadastramento
Ao longo dos últimos 4 anos, então, por causa da crise e também por questões de opções políticas também, de distribuição do orçamento, ele acabou tendo um pouco do orçamento cortado, o cadastro único também foi um pouco, a busca ativa do cadastro único foi um pouco deteriorada. Isso fez com que ali no período pós-crise, 2015, 2016, os mais pobres passassem por uma situação muito difícil. Claro que a crise sempre atinge os mais pobres, mas a recuperação que a gente viu em 2018 e 2019 não atingiu sequer os 10% mais pobres. Então nós chegamos na crise na crise da pandemia, eu digo, com esse quadro, né? E aí eu acho que a pandemia escancarou mais do que nunca essa situação de vulnerabilidade, não apenas daqueles que vivem em situação de extrema pobreza, como é o caso do Bolsa Família, porque a linha de pobreza do Bolsa Família é muito baixa, né? Ela sequer, ou dependendo da metodologia, consegue cobrir apenas os custos alimentares, mas não cobre outros custos básicos para a pessoa ter uma vida digna, como educação, saúde, transporte, vestuário, lazer, enfim. Então, acho que a pandemia escancarou a necessidade de um programa de transferência de renda ou de um sistema de proteção social mais amplo. O auxílio emergencial, dado a sua amplitude, né, tanto em valor de benefício como em população coberta, eu acho que ele deu conta disso. Só que aí chega a questão, né? O auxílio emergencial, por definição, ele é emergencial. E a questão é se ele é sustentável no longo prazo. Da forma como ele está colocado, é muito difícil que ele seja sustentável no longo prazo fiscalmente, porque se você anualizar o auxílio emergencial, é quase uma nova previdência no orçamento do governo, que evidentemente não se sustenta. Mas eu acho que, sem dúvida, é hora da gente pensar num programa mais amplo. O Bolsa Família teve muito sucesso, foi reconhecido internacionalmente como um grande programa de combate à pobreza, mas é hora de dar um passo à frente. Acho que a pandemia escancarou que muitos vulneráveis, não elegíveis ao Bolsa Família, precisavam de uma renda extra ou de uma ajuda do governo nesse momento de crise, né, de crise extrema, que é excepcional, caracterizada pela pandemia, que é um choque externo, né, não é uma crise do sistema econômico, simplesmente teve que parar as atividades. Então, eu estou completamente de acordo com você. A gente tem que pensar numa ampliação dos programas de transferência de renda. O modelo, né, como vai ser, tal como o Renda Brasil tem sido ventilado, uma unificação dos programas, eu acho que isso é uma questão que merece uma atenção especial, merece estudos, merecem uma análise dos efeitos. A gente precisa ter um estudo sério para saber quais que são os possíveis efeitos de desenhos diferentes, porque o desenho importa muito, né? Qual é o tipo de elegibilidade, quais são os condicionantes, qual que é a renda mínima que as pessoas vão ter acesso, famílias de até 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, enfim. Quando a gente começa a entrar nos detalhes, é que a gente começa a poder estimar, de fato, os efeitos dos programas, e eu acho que está na hora da gente pensar nisso. Nós conversamos aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com o sociólogo Ian Prates, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Obrigado pela entrevista, hein, Ian? Até uma próxima. Obrigado, bom dia.